Boa noite, meus amores, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa jornada pelos 22 arcanos maiores. Hoje a gente vai falar dessa figura maravilhosa do arcano maior número 5, que eu amo, que é muito simbólico, é cheio de pistas esotéricas, é um arquétipo maravilhoso, lindo, rico. Para homenageá-lo, eu acendi até uma velinha azul, já fiz uma meditação nas cartas. Nosso arcano maior número 5 não é ninguém mais, ninguém menos do que o Papa, ou o grande sacerdote, ou o hierofante, ou o pontífice, né? Todos esses nomes servem para registrar esse arcano, o arcano número 5. Eu vou trabalhar para trazer os aspectos arquetípicos com esse deck aqui, tá? Mas eu já quero deixar registrado, olha que curioso no tarô mitológico, né? Nesse deck, quem é o pontífice, quem é o hierofante? É o próprio deus Pan. E isso é muito curioso, porque o deus Pan, na verdade, é uma espécie de demon, né? De demônio. E como assim o demon, um demônio, sendo o sacerdote, representando de alguma forma a espiritualidade na Terra? Estranho, né? Não é estranho, gente. Na verdade, é porque existe uma riqueza de simbologia, de história, de mitologia, de força arquetípica por trás de todos os arcanos, que às vezes fogem do nosso conhecimento mais talvez superficial das coisas, mas não há nada de errado com isso, e eu vou tentar explicar para vocês e mostrar para vocês de uma forma bem simples e bem didática como faz sentido, por exemplo, o hierofante estar representado como sendo o deus Pan. Bom, vamos lá. O arcano número 5, o sacerdote, ou sumo sacerdote, ou grande sacerdote, ou papa, ou hierofante, todos esses nomes servem para designar esse arcano. Ele finalmente, né, nós estamos falando finalmente aqui, esse deck eu não mostrei, ó. Nós estamos finalmente falando aqui do sagrado masculino, a força, a representação espiritual da energia masculina na Terra. O pontífice, o sacerdote, que é, né, conhecido como pontífice, ele tem como primeira função, e isso deveria ser até hoje, mas fica mais evidente nas sociedades mais antigas, nas culturas mais antigas, ele tem como primeira missão ser a ponte, ou seja, o pontífice, entre o mundo espiritual e o mundo material, entre os homens e os deuses, entre o mundo da matéria, o mundo da realidade, o mundo das coisas sólidas, das formas, e o mundo etéreo, o mundo espiritual, o mundo das ideias. Ele é a ponte, ele é aquele que faz a conexão, né? É aquele que traz, talvez, vamos colocar assim, a resposta divina, que traz a orientação divina, que traz a força divina para os homens aqui na Terra. Então, de certa forma, ele traz a luz, não é? Na antiguidade, inclusive, os sumos sacerdotes, eles eram obrigatoriamente seres iniciados. Só os iniciados em grandes mistérios teriam condição de canalizar essa energia para a gente e de ensinar numa linguagem acessível para todos a linguagem do divino, a linguagem de Deus, né? As manifestações que muitas vezes, sob a nossa ótica e a nossa lógica cartesiana e limitada em tempo e espaço, a gente não compreende, a gente julga, a gente diz que é um castigo, né? A gente maldiz
uma série de coisas que acontecem na nossa vida. E o pontífice deveria ser aquele que, com essa sabedoria divina, sendo esse canal, ele canalizaria as respostas certas para nos passar a calma, a tranquilidade, a serenidade de entender que esses ciclos, eles são naturais na vida, né? As coisas vêm e vão, as coisas se transformam, e o que interessa não é o que vai e o que fica, o que interessa é a nossa consciência esperta, desperta, passeando sobre essas possibilidades de tempo, passado, presente, futuro, momentos de perda, momentos de ganho, momentos onde eu tô lá no topo da roda da vida e momentos que eu tô caindo, que eu tô despencando. O pontífice era um iniciado porque ele tinha esse papel também. Ele tinha o papel de trazer a sacralidade, de tornar sagrado inúmeros rituais humanos. A gente vê, por exemplo, isso em muitas religiões, né? Tem toda uma ritualística onde esse sumo sacerdote, ele através de uma série de rituais e de símbolos, ele traz a ideia, a força do divino para nós. Ele nos alimenta, ele alimenta o nosso espírito com aquelas palavras, com aquela energia, com aquela verdade, para que a gente possa tocar o barco para frente, né? E como eu disse, enfrentar as adversidades aqui, não vendo como maldições e castigos, mas vendo tudo como bênção. Todas as coisas são bênçãos. É uma pena que hoje os sumos sacerdotes nem sempre são iniciados, né? E talvez até por isso eu não quero nem entrar nessa seara, porque a gente vai começar a discutir aqui um tema que eu não gosto de discutir, mas talvez até por isso que a gente se sinta tão carente do divino ultimamente, né? Tão perdido, tão desconectado, porque onde será que está esse pontífice? Onde será que está essa ponte, essa escada, né? Essa escada de Jacó que me conecta com a espiritualidade? Aí o que eu trago para vocês refletirem? Talvez em tempos passados, em tempos longínquos, essa função estivesse destinada e depositada na mão de uma pessoa, de um iniciado. Hoje, essa função é da responsabilidade de cada um de nós. Nós que estamos vivendo já na era de Aquário, nós devemos ser o nosso próprio pontífice. Nós devemos ser o nosso próprio Papa, o nosso próprio Hierofante, o nosso próprio sumo sacerdote. Nós é que devemos buscar a conexão com esse divino que está aí à disposição no universo. Nós é que temos que nos purificar, nos iniciar nos mistérios e ir atrás disso. Não é mais tempo, gente, na era de Aquário, não é mais tempo de seguir líderes religiosos, de seguir mestres, de seguir gurus. Hoje em dia não existe mais isso. Você é o seu próprio guru, ou pelo menos deveria ser, né? Sim, a comunhão, a força de uma egrégora é importante. Em muitos momentos o grupo traz uma proteção extra, uma energia extra que talvez você esteja precisando naquele momento. Eu não estou descartando o papel da egrégora e do grupo espiritual, mas é necessário que cada um se invista dessa responsabilidade individual de cuidar da sua evolução, do seu aprendizado, da sua construção espiritual, né? Não é mais para ficar depositando ou esperando que o guru diga o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer. Esse é um trabalho pessoal já exigido da nossa sociedade, no nosso grau de evolução, nessa era de Aquário. Aproveitando isso, né, essa questão da conexão, eu vou até abordar por que no tarô mitológico o Papa, o Hierofante, ele é o deus Pan, exatamente para representar
que ele faz essa conexão entre o animal, né, aqui representado pelo corpo do cavalo, do bode, o nosso instinto, as nossas coisas mais mundanas, com o transcendente, né? O homem fazendo a ligação com esse transcendente. Esse transcendente está representado aqui nessa carta pelo mudra que ele está fazendo e pela coroa. Todos os papas, todos os sacerdotes, eles fazem o mudra. Ó, nesse aqui inclusive, e neste, é um mudra crístico. Dizem que Jesus fazia esse mudra assim com os dedos para abençoar, né? E esse desenho, trazer esse símbolo nessas cartas, nessas lâminas que representam o grande sacerdote, de certa forma, potencializam essa questão de eu próprio tenho como me abençoar e abençoar o próximo. Eu não preciso mais esperar a bênção vir de fora. Eu posso me purificar e buscar essa bênção. Muitas figuras também são representadas segurando cajados, né? E esses cajados trazem essa questão do poder e da firmeza. O sacerdote também é aquele que traz, de certa forma, a melhor das justiças, a justiça divina. Aquele olhar que transcende qualquer visão parcial das coisas e mostra o que realmente é justo numa perspectiva ampla, que às vezes, quando nós estamos inseridos num contexto, numa visão limitada, nós não enxergamos a justiça, né? E a justiça tá lá, tá sempre lá. Tudo é justo e perfeito, é a gente que não consegue às vezes enxergar. Todos eles estão sempre entre duas colunas, e essas duas colunas, elas fazem exatamente uma conexão com outros arcanos que nós já vimos lá atrás, que é o arcano do mago e o arcano da sacerdotisa, que são potências espirituais, e essas colunas trazem para essa figura do sacerdote, do pontífice, também esse aspecto dessa sacralidade e dessa força de poder manifestar o divino. E temos também como uma representação, né, dos 5 do arcano maior, o mago, o sacerdote, perdão, a letra rei do alfabeto hebraico, né, que os cabalistas usam muito também em meditações, em orações, em várias ritualísticas. A letra rei, vocês podem ver que ela é o Dalet, né, é a portinha que a gente viu no 4 com o Yud, que é esse pezinho aqui que representa Deus, que representa o divino. Então mostra exatamente isso, né? É a passagem, é o que conecta o divino com a matéria. O rei também representa a ação, mostrando que esse sacerdote, ele é um sacerdote atuante. Ou seja, nós somos sumos sacerdotes individuais, atuantes em nossas vidas, e nós devemos nos responsabilizar por todas as nossas palavras, os nossos atos e principalmente as nossas vibrações, pois nós temos a condição sim de puxar essas forças e manifestá-las aqui na matéria. Então vamos nos responsabilizar para que tipo de força e que tipo de manifestação eu estou me esforçando, estou me focando e estou me empenhando, tá bom? Gente, tem muita coisa para falar do sumo sacerdote, mas o vídeo já está bastante longo, talvez em algum outro momento a gente traga mais elementos, tá bom? E vamos prosseguir aí, logo trago para vocês o arcano maior número 6 e a gente dá continuidade na jornada do louco, a jornada do herói, representada tão lindamente pelos arquétipos dos 22 arcanos maiores do tarô.
Beijo grande, boa noite, bom descanso.